Por favor, querido irmão, dê uma olhada na página 2 do seu manual de atividade. Nessa imagem, você está a ver o rei Saul a oferecer sacrifício a Deus. Essa prática era bem comum no Israel antigo e, a princípio, era normal. O israelita ele tinha a obrigação de oferecer sacrifícios a Deus, visto que isso fazia parte da sua adoração. Só que existiam alguns tipos de sacrifícios que deveriam ser feitos apenas por certas pessoas. E nessa imagem que nós estamos a ver no nosso manual de atividade, o rei Saul está a oferecer exatamente um sacrifício que não era de direito ele oferecer. Mas por que o rei Saul ofereceu esse sacrifício a Deus? E o que o motivou a fazer isso? E, por outro lado, o que nós podemos aprender dessa história, desse relato da vida do rei Saul? Vamos à história. O capítulo número 13 do livro de Samuel, ele conta a história do rei Saul e Samuel. Houve uma ocasião em que o povo de Israel, enquanto estava a ser liderado pelo rei Saul, estava a passar por apertos, por uma situação extremamente complicada. Mas o que é que basicamente eles estavam a passar? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo número 13. Nós vamos ler apenas, por enquanto, o versículos número 5. 1 Samuel, capítulos 13, versículos número 5. Os filisteus também se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e um grupo de soldados tão numerosos como os grãos de areia à beira-mar. Então, qual era a situação? A situação, conforme conta o versículo número 5, é que o povo de Filisteus estava bem preparado para atacar o povo de Israel. O versículo número 5 mostrou que eles tinham 30.000 carros de guerra e 6.000 cavaleiros. E aí a comparação do número dos soldados que eles tinham com a areia do mar nos faz lembrar que o exército dos filisteus era bem maior. E quando nós lemos o relato abaixo, a história completa, nós percebemos que houve uma ocasião que os israelitas ficaram apenas 600 homens. Então, por causa disso, o que aconteceu? O versículo número 6 ao 7 diz: Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, numa situação muito difícil, esconderam-se em cavernas, fendas, rochedos, lugares subterrâneos e cisternas. Ou seja, eles estavam a fazer de tudo para salvar a sua própria vida. Alguns hebreus até chegaram a atravessar o Jordão, o rio, para a terra de Gade e de Gileade. No entanto, Saul ficou em Gilgal e todos que os seguiam tremiam de medo. Bom, até aqui parece que Saul estava a ser corajoso, mas não. Lembra que na semana passada nós aprendemos que Saul era um rei humilde e modesto? Então por isso ele ficou. Só que por que ele ficou? Na realidade ele estava à espera do profeta Samuel. Ele esperou mais ou menos durante 7 dias o profeta Samuel chegar. Na realidade, ele já havia recebido essa orientação de que tinha de esperar para que o profeta Samuel oferecesse o sacrifício que na imagem ele está a oferecer. Mas o versículo número 9 mostra que a paciência do rei Saul infelizmente acabou. Ele já não conseguia esperar o profeta Samuel para oferecer o sacrifício a Jeová. Ele ficou com medo, ficou desesperado e, ao mesmo tempo, conforme diz o tema do nosso discurso, ele ficou presunçoso. Mas o que é a presunção? A presunção é aquela prática de atrever-se a fazer alguma coisa que a pessoa não tem direito de fazer. Talvez ela seja movida por alguma autoridade que tem, mas ainda assim ela faz coisas que não tem direito
de fazer, aproveitando-se do grau que ele tem na sociedade. E, infelizmente, essa prática é muito ruim, porque o tema do nosso discurso destaca que essa presunção leva ao desastre. Então, veja o que aconteceu no caso do rei Saul. O versículo número 9 diz: Por fim, Saul disse: Tragam-me o sacrifício queimado e os sacrifícios de participação em comum. E ele ofereceu o sacrifício queimado. Quando ele fez isso, meus queridos irmãos, ele estava basicamente a desobedecer a Jeová. Ele estava a achar que, por ser rei, ele poderia desconsiderar qualquer orientação clara que havia recebido. E por conta disso, por conta dessa presunção, o rei Saul cometeu um erro muito grave. Mas por que nós temos tanta certeza que aquilo foi um erro? Basicamente por causa da correção dura e direta que Samuel aplicou a ele. Os versículos número 13 ao 14 dizem o seguinte: Samuel disse então a Saul: Agiste de modo insensato, não obedeceste à ordem de Jeová teu Deus te deu. Se tivesses obedecido, Jeová teria estabelecido para sempre o teu reino em Israel. Agora, porém, o teu reino não durará. Jeová encontrará um homem que agrade ao seu coração e Jeová irá designá-lo como líder do seu povo, porque não obedeceste à ordem que Jeová Deus te deu. Então Samuel foi bem direto com o rei Saul. Ele deixou claro que a presunção levou Saul ao desastre. Primeiro, que poderia fazer com que o reinado dele acabasse e ele poderia ser substituído por uma outra pessoa que agradasse o coração de Jeová. A pergunta é, meus queridos irmãos, o que nós podemos aprender com essa história? Nós podemos aprender basicamente 3 lições. Primeiro, não se engane pensando que se praticar determinadas formalidades da adoração pode cometer imoralidade ou outro tipo de transgressão sérias. Infelizmente, meus queridos irmãos, algumas pessoas pensam assim: não, se eu assistir a reuniões, pregar, orar, fazer estudo pessoal, adoração em família, mesmo que eu pecar nas escondidas, não tem problema. Jeová, ele é um bom Deus, vai me perdoar e assim por diante. Não. Essa atitude chama-se presunção. E a presunção leva ao quê? Ao desastre. Uma outra lição que nós aprendemos é que nós devemos obedecer de coração os anciãos na congregação. Mas só que ao obedecer, se atrás dos anciãos nós começamos a reclamar, nós começamos a apontar dedo, tentar procurar as falhas dele, nós estamos a agir como quê? Como o rei Saul. Estamos a ser presunçosos. Estamos a fazer algo que não é de direito nosso. Quem deve julgar os anciãos é Jeová. Então, quando nós tomamos partido e fizemos isso, nós estaríamos a ser pessoas presunçosas. E por que isso é perigoso? Olha novamente no tema, meu querido irmão. A presunção leva ao desastre. E a terceira lição tem a ver com os anciãos. Os anciãos devem evitar parecer ser boas pessoas na frente das ovelhas e depois atrás dela tentar falar mal ou tentar prejudicar ou atrapalhar o progresso da ovelha. Um ancião que age assim está a ser presunçoso. E como novamente diz o tema, a presunção leva ao desastre. Então, caso percebermos que nós estamos a ter alguma atitude presunçosa, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos nos esforçar rapidamente a agir da maneira certa. Nós não queremos que um irmão atualmente seja como Samuel nas nossas vidas, que tem que vir nos repreender de forma direta. Não precisamos chegar até esse ponto. Mas para que isso não aconteça, devemos fazer o quê? Não imitar o exemplo de Saul. Nós queremos continuar a ser humildes e modestos e evitar qualquer tipo de presunção nas nossas vidas. Se fizermos isso, qual será o resultado? Nós não veremos o desastre que todo tipo de presunção
Carrega.